5 histórias de reencarnação que farão você acreditar. Takeharu, nosso primeiro relato, é certamente estranho e, como muitos casos de reencarnação, vem de uma criança cujas primeiras lembranças eram de uma aparente vida passada, recordando fatos e eventos que ela não poderia possivelmente saber. Nascido em Hiroshima, Japão, no dia 12 de maio de 2012, Takeharu era, por todas as contas, uma criança feliz e saudável, um dos 3 meninos. Seu pai, Kisuke, era dentista e Yuki, sua mãe, professora do ensino médio, e a religião que a família praticava não tinha crença na reencarnação. Nem seus pais, nem seus irmãos mais velhos se interessavam por história ou assuntos militares e, em contraste, tinham valores anti-guerra bastante fortes, dada a história traumática de sua cidade natal. No entanto, desde muito cedo, Takeharu exibiu algumas características bastante peculiares. Ele estava obcecado em brincar com um navio de brinquedo durante o banho, como muitas crianças. No entanto, ele sempre terminava seu tempo de brincadeira afundando o navio como se tivesse sido atacado. Quando ele aprendeu a falar, repetidamente dizia aos seus pais: "Eu quero ver o Yamato." O Yamato em questão era o maior navio de guerra da Marinha Imperial Japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, orgulhosamente considerado o navio de guerra mais poderoso que já existiu, com impressionantes 862 pés de comprimento e pesando mais de 71.000 toneladas totalmente carregado. O único problema? O Yamato repousa a mais de 1.000 pés sob o mar da China Oriental, onde tem permanecido inalterado pelos últimos 79 anos. Atacado pelas forças americanas em 7 de abril de 1945, o Yamato e outros 6 couraçados foram afundados a caminho de Okinawa em uma batalha furiosa que viu o próprio gigante ser atingido por nada menos que 10 torpedos, resultando em apenas 269 dos 3.332 tripulantes originais sobrevivendo para contar a história. Os pais de Takeharu, é claro, estavam confusos, mas levaram seu filho ao Museu Marítimo de Kyoto para ver o modelo em escala 1/10 do infame couraçado. No entanto, em vez de ficar satisfeito, Takeharu estava justamente o oposto, dizendo a eles que era falso. O Yamato era muito maior. A partir desse momento, o jovem menino frequentemente relembrava memórias e anedotas sinistras à medida que sua fala melhorava, como "eu fui afogado", o navio explodiu", "eu morri aos 19 anos e fiz minha mãe chorar", "não vou fazê-la chorar agora". Naturalmente preocupada, em 2020, Yuki entrou em contato com um pesquisador interessado em casos de vidas passadas e reencarnação, que então conduziu uma série de estudos junto com Yuki e seu filho, incluindo pedir a Takeharu para escrever ou desenhar todas as suas memórias, e sem que ele soubesse, mostrando-lhe fotos navais aleatórias e manifestos, bem como os verdadeiros da última tripulação do Yamato. Inexplicavelmente, Takeharu apontou para um indivíduo e disse: "Eu conheço essa pessoa." A mesma pessoa havia sido morta manejando uma das armas do navio, na mesma sessão que Takeharu afirmou ter morrido em sua vida passada. Deixamos essa para você. Compartilhe sua opinião nos comentários e mencione possíveis explicações para as surpreendentes alegações de Takeharu. Em contraste com nosso caso anterior, este seguinte incidente de reencarnação ocorreu quando o indivíduo era adulto e não teve experiências anteriores até um encontro muito próximo com a morte. Hospitalizado com um caso grave de pneumonia dupla aos 48 anos, David McQueen entrou em coma e não se esperava que ele se recuperasse. Milagrosamente, ele se recuperou e trouxe consigo uma história muito estranha. David afirmou ter experimentado queimar até a morte em um acidente com um avião de combate. "Eu continuava me vendo em chamas e tentando alcançar um campo logo após uma linha de árvores e uma cerca de arame farpado. Eu bati a cabeça e tentei sair do cockpit enquanto estava envolto em chamas e não conseguia respirar.
Logicamente, é fácil interpretar isso como um simples pesadelo induzido pelo coma traumático e subsequente coquetel de medicamentos. Porém, Davi também lembrava de datas específicas. Ele acreditava que morreu em uma data específica em novembro de 1944, bem como os nomes de seu comandante de ala, comandante de esquadrão, mãe e pai. Um tempo depois, sua filha decidiu pesquisar a data por curiosidade e ficou chocada ao descobrir que houve apenas um avião que caiu naquele dia de novembro de 1944, um P-51 Mustang pilotado pelo capitão Earl Robert Fryer, de 27 anos, da Força Aérea dos Estados Unidos, que foi forçado a fazer um pouso forçado em um campo na Holanda após sofrer pesado fogo inimigo, onde então explodiu em chamas matando Fryer. Todas as lembranças de David somavam. Os pais de Fry tinham os nomes corretos que ele se lembrava, assim como seus companheiros de tripulação da Força Aérea dos Estados Unidos da América e até mesmo a localização do acidente. Ainda mais estranho, David nasceu em dezembro de 1944, apenas um mês após a trágica morte de Fryer. Ele poderia ser a reencarnação do piloto de caça americano? Rhonda Meade. Pouco antes de sua morte por um derrame, a avó nativa canadense Susan Alberts expressou publicamente para sua família o desejo de renascer como o filho de sua neta grávida. 3 meses depois, a neta de Susan deu à luz uma menina chamada Rhonda, que coincidentemente tinha uma marca de nascença no pulso direito, que se assemelhava muito a uma tatuagem que sua bisavó tinha exatamente no mesmo lugar. Além disso, Rhonda conseguia escolher joias e outros itens que pertenceram a Susan, e conseguia lembrar o nome único do cachorro de sua bisavó, $7, que morreu muito antes de ela nascer. Quando ela tinha 15 meses de idade, a família visitou parentes em Vancouver pela primeira vez, a mais de 750 milhas de distância. Mas quando Rhonda viu seu tio sentado em uma poltrona, ela ficou irada e indignada, tentando empurrá-lo para fora dela enquanto gritava: "Essa é a minha cadeira", apesar de não conseguir subir nela. Em uma estranha reviravolta do destino, essa poltrona era na verdade a favorita de Susan, e ela não deixava mais ninguém sentar nela, mesmo quando estava fora de casa ou longe. Conforme ela crescia, o comportamento peculiar e as memórias de Rhonda desapareceram, mas a questão ainda permanecia. Susan Albert retornou como a filha de sua neta? Deixe-nos saber o que você pensa. James Leininger, talvez um dos casos mais conhecidos dos 5, devido à sua participação em um documentário no início dos anos 2000, a experiência de James Leininger ainda é tão convincente hoje quanto quando foi relatada pela primeira vez. Desde que ele começou a falar, Leininger frequentemente se referia a algumas versões passadas de si mesmo, fragmentos de uma narrativa confusa que sugeriam que ele havia estado em algum tipo de acidente de avião na água. Quando tinha cerca de 2 anos de idade, ele começou a ter pesadelos vívidos, onde gritava frases como "avião caiu em chamas" e "o pequeno homem não consegue sair". Inicialmente pensando que era uma fase, seus pais ficaram alarmados quando ele começou a encenar acidentes de avião com seus brinquedos, e começou a falar frequentemente sobre explosões e ser incapaz de escapar. O alarme então se transformou em curiosidade quando James afirmou ter sido anteriormente chamado James e ter pilotado um Corsair com pneus furados no Natoma com seus companheiros de esquadrão Jack Larson, todos detalhes específicos que ele não teria aprendido na escola ou com sua família. Quando James apontou para uma foto de Iwo Jima em um livro da Segunda Guerra Mundial, dizendo: "Meu avião foi abatido lá, papai, seu pai decidiu investigar." Ele descobriu que, surpreendentemente, havia um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América chamado United States Ship Natoma Bay, e ele havia estado em ação ao redor de Iwo Jima na infame batalha contra os japoneses em 1945.
Além disso, bombardeiros de combate F-4U Corsair também voaram do Natoma durante a batalha e eram notórios por sofrer estouros ou achatamentos após pousos pesados ou ásperos no convés do porta-aviões. Mas o mais convincente de tudo foi que um James M. Houston realmente serviu a bordo do porta-aviões e foi o único aviador do Natoma a ser morto na batalha. Através de mais pesquisas, o pai de James descobriu que Jack Larson também era real. E ainda mais louco, ele ainda estava vivo. Ao entrar em contato com Larson, ele compartilhou a história de seu filho com o ex-piloto da Marinha fascinado, que se lembrou das ações do dia. Larson havia voado bem ao lado de Houston e realmente testemunhou a morte prematura do jovem de 21 anos em um acidente que era exatamente como James havia descrito. Ele foi atingido no motor, o que fez seu avião pegar fogo e se chocar contra a água. Você está convencido como mais poderiam ser explicadas tais memórias distintas e detalhes trágicos? Robert Snow. Eu consegui algo que ninguém jamais conseguiu antes. Eu descobri evidências que fornecem, sem dúvida, a existência de uma vida passada. É tão avassalador que, se fosse um caso criminal, não haveria negociação de pena. Uma condenação seria garantida. Estas são as palavras ousadas com as quais o ex-capitão da polícia de Indianápolis, Robert Snow, abre seu livro sobre a investigação de sua vida passada. Uma vez um cético ferrenho, o encontro casual de Snow com um especialista em psicologia que também realizou sessões de regressão o transformou em um crente. Enquanto participava de uma festa, Snow ouviu um psicólogo discutindo casos populares que eles também tiveram, bem como experiências pessoais ao conduzir o que são conhecidas como sessões de regressão de vidas passadas, uma forma de hipnose ou meditação guiada destinada a descobrir memórias ou experiências das supostas vidas passadas de um indivíduo. Naturalmente um homem cético, dada a naturalidade de sua carreira policial, Snow refutou as afirmações do psicólogo, questionando a ciência do ato e expressando sua crença de que era apenas indulgência com as fantasias dos outros e até mesmo mentiras descaradas. Compreensivelmente frustrado, o psicólogo desafiou Robert a passar por uma sessão. Se, como ele afirmou, tudo era fabricado. Ele concordou, mais por recusar-se a recuar de um desafio do que realmente esperar qualquer flashback ou memórias de vidas passadas. Quando a sessão foi conduzida, Robert afirma que durante a primeira meia hora ou mais, nada aconteceu e ele estava tentado a desistir antes que a sessão completa terminasse. De repente, ele foi lançado em uma série de encontros vívidos e sensoriais completos, experimentando não apenas uma, mas várias narrativas de vidas passadas, a mais forte das quais foi uma visão de um antigo eu pintando uma mulher corcunda, completa com pinceladas detalhadas. Ao emergir da regressão, Snow estava confuso e ainda não tinha certeza do que acabara de acontecer. Ele não conseguia se lembrar de nenhum nome ou detalhes físicos de seu aparente eu passado, mas conseguia lembrar estranhamente pelo menos 28 memórias significativas de sua vida, como ele usava uma bengala, era felizmente casado, mas sua esposa não podia ter filhos. Ele passou um tempo considerável na França e possuía um estúdio de artista com uma grande claraboia e uma fileira de janelas, mas o casal frequentemente estava desesperado por dinheiro. Talvez o mais arrepiante fosse o conhecimento de que ele havia morrido no outono de 1917 em uma grande cidade com prédios altos. Apesar disso, Robert ainda não estava convencido e abordou a situação estranha como se fosse uma investigação policial, escrevendo relatórios sobre suas lembranças e criando em vão possíveis explicações normais, examinando livros sobre arte e estilos de pintura e visitando galerias de arte na esperança de uma resposta. Quem eu era? Sua esposa sugeriu visitar Nova Orleans para o aniversário de casamento por um capricho não relacionado.
No entanto, foi aqui, dentro de uma galeria de arte no bairro francês, que Snow se deparou inesperadamente com o retrato da mulher corcunda e, com ele, o nome do artista. James Carroll Beckwith. Um renomado pintor americano nascido em 1852, Beckwith, na verdade, viveu em Paris de 1873 até 1878 e depois morou em um estúdio de artista ao retornar aos Estados Unidos. Ele se casou com uma mulher chamada Bertha Hall em 1887 e o casal nunca teve filhos. De forma arrepiante, o pintor de 65 anos realmente morreu em 24 de outubro de 1917, sofrendo um ataque cardíaco dentro de seu apartamento na cidade de Nova York, um lugar conhecido por seus prédios altíssimos. Ao vasculhar tanto um diário não publicado quanto uma autobiografia inacabada de Beckwith, mantida pela Academia Nacional de Design em Nova York, Robert estabeleceu que os impressionantes 26 de suas 28 memórias distintas poderiam ser confirmadas, apesar de grande parte delas não ser de conhecimento público ou as próprias reflexões privadas de Beckwith. Então, há evidências de reencarnação? Ou apenas um dos estranhos episódios de coincidências do mundo em ação? Deixaremos isso para você decidir.